Isso é uma coisa, eu vou até olhar para a câmera agora aqui principal, que eu vou falar sobre isso para todos os pais. É muito importante começar bem cedo nas artes marciais, principalmente aos militares que têm filhos, né. Por quê? Lá na minha academia, por exemplo, a gente começa com a turma Baby Class, Uhum. de 3 a 5 anos. Aí: "Pô, mas não é muito cedo para uma criança aprender?" Sim, é cedo, porque é cedo que se aprende. O seu oponente, quanto também finalizar aquele oponente. Então, o jiu-jitsu, ele é muito visto a questão desportiva, né. Tá, beleza. Uhum. Então o que acontece? O jiu-jitsu desportivo é uma coisa, é um desporto. E todo desporto possui regras, regulamentos, o que pode e o que não pode ser feito. Mas o jiu-jitsu é uma luta muito mais completa que isso. Dentro da ramificação do jiu-jitsu, nós temos a parte de Atemi Vazar. Atemi Vazar é defesa do corpo, defesa pessoal, onde a gente tem defesas de traumatismo, de soco, de chute, de emprego de armas de fogo, de armas brancas. Uhum. E isso geralmente não é ensinado dentro das academias, onde hoje tem uma questão muito comercial, muito voltada para o desporto, tá? Mas eu particularmente, eu sou old school em relação a isso. Eu sempre procuro retransmitir aos meus alunos mais graduados Uhum. a parte de defesa pessoal, que é muito esquecida por muitos professores mais novos, porque não vende, é um tipo de serviço que não vende. Uhum. Mas eu tenho aulas à parte, onde eu leciono a parte de Atemi Vazar. Então a gente tem dentro da minha formação como lutador, né, por ser faixa preta também de judô, eu ensino também as técnicas de projeções, a parte de Osai Komi Vazar, né? Você falou aí, técnicas de imobilização. A gente chama isso no judô e no jiu-jitsu de Osai Komi Vazar. Uhum. Como imobilizar sem causar muito dano a um possível agressor. Então a gente tem a parte também de Ukemi Vazar, que é técnicas de rolamento. Saber cair, como se proteger, né? A própria brigada paraquedista faz muito esse treinamento de como cair, de como aterrar para não se machucar, não criar lesão de joelho, de tornozelo. Uhum. Nas técnicas de operações especiais, saber rolar com armamento, saber você rolar, proteger o armamento, você se proteger, não bater com o cotovelo, não machucar um ombro. Então, a arte marcial, ela sempre esteve presente dentro das Forças Armadas. E é papel fundamental para você poder proteger a integridade física do militar e também do cidadão comum, né, no dia a dia. Verdade. E eu entendo, assim, o jiu-jitsu, né, dentre as outras artes marciais, né, mas eu entendo o jiu-jitsu como uma atividade que você pode tanto, direcionar para crianças, né, quanto para militares que são, assim, os combatentes mais profissionais que É. estão ali entrando em conflito. Dentro da minha Então, por academia, Pedro, exemplo, só para fechar o raciocínio. Então, por exemplo, às vezes uma criança na escola está sofrendo bullying, algo do tipo, não é sobre isso que eu ia necessariamente falar ela agora. precisa, sei lá, machucar o coleguinha, mas pode mostrar para aquele coleguinha que está fazendo aquele tipo de atividade que ela sabe se defender e ela vai Exata cortar ali na hora aquelas ações que estariam exatamente. sendo feitas. Isso é uma coisa, eu vou até olhar para a câmera agora aqui principal, que eu vou falar sobre isso para todos os pais. É muito importante começar bem cedo nas artes marciais, principalmente aos militares que têm filhos, né. Por quê? Lá na minha academia, por exemplo, a gente começa com a turma Baby Class, Uhum. de 3 a 5 anos. Aí: "Pô, mas não é muito cedo para uma criança aprender?" Sim, é cedo, porque é cedo que se aprende. Porque quando ela começa a entender um pouco de anatomia, de mecânica, aonde não pode bater, aonde não se pode permitir bater, ela já começa a ter noções elementares do próprio corpo humano, tá? E o gerenciamento de crise, entender a diferença de crime para ato infracional, que muita gente acha que menor não responde criminalmente, tá? Não existe crime para criança, mas ela responde por atos infracionais. É diferente. O adulto comete crime, mas o menor comete ato infracional. E eu sou convidado por muitas escolas do meu bairro lá para ministrar palestras sobre o bullying, contra o bullying, né? Os impactos, eu insiro pequenas inserções do direito penal, os impactos penais em relação a isso, tá? Os impactos que podem gerar no futuro desse menor que sofreu um ato infracional. Não é que ele vai carregar com ele para a FAQ dele.
né? A FAQ é a ficha de antecedentes criminais. Uhum. Ele não carrega isso para lá. Mas isso macula a imagem dele. Ele ter sido expulso de uma escola, ter sido expulso de outra. Isso vai criando dentro nele, nos pontos de vista morais, também uma identidade. Então, quando a criança ela já começa muito cedo, aprendendo a se defender, aprendendo um desporto, e está sendo criada dentro de um ciclo onde não é aceito o álcool, não é aceito as drogas, a violência ela nunca vai se fazer presente, porque é um desporto. As federações elas coíbem isso, elas punem em relação a isso. Então, a inserção já muito cedo é já você forjar o caráter do bom cidadão. Então é muito importante a prática desde o início. Verdade, porra, eu sou super de acordo, né? Tanto que meu filho tá treinando. E a gente vê que o esporte, ele tem isso aí, né, cara? É direcionar a disciplina e tal. E eu também queria falar sobre o caso das mulheres também, né, cara? Infelizmente, né? Existem homens, né, que cometem crimes contra as mulheres, vamos tentar falar assim de maneira mais atenuante, né, cara? E às vezes a mulher não sabe se defender, né? Nós temos lá na nossa academia turmas exclusivas de mulheres, tá? Depois eu vou até ver uma das fotos aí que eu enviei. A gente tem turmas específicas só para mulheres, onde a gente trabalha toda a parte de defesa pessoal também, tá? E eu fui convidado pela AMAERJ, que é a Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro, e pela Comissão Nacional de Justiça, como garoto propaganda da campanha contra a violência doméstica. Não sei se vocês se recordam. Tem a foto aí, diretor? Isso. Caraca. Então aquela foto lá, com aquele sinalzinho vermelho na mão, O que isso significa? significa que quando a mulher ela está em perigo, né, sem que o agressor, que muitas vezes é o próprio marido ou o irmão, o maior índice de agressões de violência doméstica, ela surge dentro de casa. E aí a mulher, quando ela está em perigo, de uma forma velada, ela marca com um batom, né, o X na mão e mostra para alguém para provar que ela está em perigo. Então essa é uma foto que foi vinculada, usar a minha imagem, até pela minha questão da formação acadêmica em direito, né? E a minha imagem positiva dentro do esporte. E aí foi usado a minha imagem para poder ser garoto propaganda dessa campanha tão importante. É um momento muito importante na minha carreira. Cara, bacana. Você é mestre, né? De jiu-jitsu e judô também. Se formou em educação física, se formou em direito. Ô, irmão, tem quantos anos? No mínimo uns 100 anos aí pra fazer tudo isso, né, cara? Então eu vou fazer 50 anos agora em janeiro, né? Janeiro, agora dia 2 de janeiro, meu aniversário, eu tô completando aí meio século de vida. Pô, parece que viveu muito mais, cara. Isso é bacana demais. Inclusive, você ganhou medalha, né? Acho que foi da família real de Dubai, né? De Dubai. Sim, as duas medalhas, né? Dos títulos mundiais, o bicampeonato mundial, foi entregue diretamente pelo presidente do país. O presidente do país. O sheik, né? O sheik do país, né? O próprio sheik foi quem me entregou. Vê se consegue colocar essa foto aí direito. Ela tá na pasta de Abu Dhabi. Abu Dhabi, porra. Isso é bacana demais. Isso mostra que ali a dedicação, o esforço faz com que a gente consiga crescer na vida, né, cara? Então essa foto aí, por exemplo, é a foto com o sheik. Tá vendo? Onde eu recebo ali a medalha de campeão mundial profissional 2017. Uma honra, né? Você tirar foto com uma autoridade, né? Um presidente de uma nação, né? E, como eu bem disse anteriormente, eu lecionei dentro do quartel-general. Então é uma honra para mim, como brasileiro, como fuzileiro, estar servindo bons serviços à sociedade, né? Então, para mim foi um momento muito importante ter sido campeão mundial profissional de jiu-jitsu e receber das mãos diretas de uma autoridade. Um momento muito importante na minha vida. Como é que foi essa experiência? Você lecionar para esses caras, né? Você treinar, né? Efetivamente. Lidar ali com pessoas que têm uma mentalidade diferente, né? Eu vejo essa questão de você, às vezes, nem saber qual é a graduação do cara e eu acredito que eles fazem isso propositalmente para não receber regalias. Exatamente. E, tipo assim, ficar um treino mais fofo para um e mais pesado para o outro. Como é que foi isso aí? Então, foi, sim, um momento muito importante pra gente lá, né? Essa questão de você não saber para quem você tá dando aula.
É muito legal, porque você não. O ser humano é natural, né? A gente, mesmo quando é militar, a gente fica meio receoso de falar com um oficial general, né? Na minha época, por exemplo, na ativa, cara, eu tinha pânico de passar pelo Conger, né? Na minha época era o Valdir Bastos Pontes, era o comandante geral, né? Uhum. E quando a gente ia pro GPT, a gente subia a escadaria do HCM e passava em frente à casa que ele morava. Cara, você ia andando, você tinha pânico de, no momento que você tivesse passado, ele tivesse saindo com o carro. Era um pavor, cara. Né? E hoje o Congerge de hoje é uma pessoa extremamente acessível, né? Uhum. Assim, como é que as coisas evoluem, né? Verdade.